Olá, na nossa 10ª aula do 7º ano, nós iremos estudar simetria. Primeiramente, vamos dar uma introdução do que são os mosaicos. Os mosaicos são figuras que trazem uma semelhança e uma simetria, basta procurarmos. Por exemplo, aqui, ó. Aqui temos um mosaico. Aqui temos uma reta imaginária aqui, ó. E vemos que aqui há uma simetria. Desse lado aqui, ser simétrico a esse. Esse lado aqui, ser simétrico a esse. Essa figura aqui, ela é simétrica a essa. Ou seja, todo mosaico ele tem uma relação de simetria. Basta procurarmos. Temos aqui o mosaico do calçadão da praia de Copacabana. O mosaico vitoriano possui uma relação de simetria. A ideia de simetria. O que é simetria? Você pode verificar se uma figura plana apresenta simetria traçando uma reta que divide a figura em duas partes, de modo que, dobrando a figura nessa linha, as duas partes se sobreponham e coincidam. Ou seja, você pegar uma figura e traçar uma reta imaginária e depois fechar aquela figura, você vai ver que vai sobrepor, vai coincidir, virar só uma única figura. Temos aqui um exemplo. Essa borboleta possui uma relação simétrica. Por quê? Com relação a essa linha vermelha aqui, ó. Porque se eu pegar essa borboleta e fechar, essa irá sobrepor essa e essa daqui irá sobrepor essa. Então vemos que esse lado, essa partezinha aqui, ó, ela é igual a essa parte aqui. E se eu sobrepor, essa daqui irá sobrepor essa e essa irá sobrepor essa. Com relação a essa linha azul aqui, não é simétrica. Por que não é simétrica? Quando eu fechar, essa parte aqui não irá sobrepor essa, e essa parte aqui também não irá sobrepor essa. E essa parte aqui também não irá sobrepor essa. Então, a relação simétrica nessa borboleta é com relação a esta reta, a esta linha vermelha. Temos aqui uma onça. Possui uma relação de simetria desse lado aqui com esse lado aqui. Essa coruja possui uma relação simétrica desse lado com esse lado. A colmeia, que é o favo de mel, possui uma relação simétrica aqui também. Se eu traçar uma reta aqui, ó, ficará simétrica. Se eu passar uma reta aqui, ó, irá ter uma relação de simetria. Também existem figuras que possuem mais de uma simetria. Por exemplo, esse pentágono aqui, ele possui mais de uma relação de simetria. Se eu traçar uma reta aqui, essa reta vermelha aqui, irá ser uma simetria. Porque se eu fechar aqui, essa parte aqui é igual a essa. Ó, essa parte aqui é igual a essa. Mas se eu passar uma reta se eu pegar esse mesmo pentágono e passar uma reta aqui, ó, também irá possuir uma simetria. Ó. Esse lado aqui, ele é simétrico com esse. Se eu fechar, ficará igual. Um irá sobrepor o outro. O mesmo pentágono, se eu passar uma reta aqui, uma linha, esse lado irá sobrepor isso. Então, é outra simetria. O mesmo pentágono, se eu traçar uma reta aqui, ó, é outra simetria. Esse lado aqui irá sobrepor esse, irá coincidir. Aqui também, ó, outra simetria. Esse lado aqui irá sobrepor esse. Ou seja, esse pentágono aqui, ele possui 5 simetrias. Então é isso, tem figuras geométricas que possuem mais de uma simetria. No caso aqui do pentágono, possui 5 simetrias. Aqui a borboleta possui uma simetria. Esse lado aqui, ele é simétrico com esse. Mas com relação a essa reta azul, não é simétrico. Por que não é simétrico? Porque esse lado aqui, ele não sobrepõe esse. Então temos aqui um exemplo prático. Eu peguei essa folha de papel e fiz um coração, um triângulo e uma borboleta, tipo um laço de fita. Então, será que essas figuras são simétricas? Para sabermos, temos que traçar uma linha aqui, ó. Traçar uma linha aqui, igual eu tracei aqui, ó. Eu tracei uma linha vermelha aqui, ó. Eu tracei uma linha. Pronto. Depois de eu traçar essa linha, eu vou fechar a figura. Vou fechar. Pronto, fechei, ó. Fechei.
Pronto, ó, vemos que é simétrica. Então, o coração é simétrico, o triângulo também possui simetria, e esse laço de fita também possui uma simetria. Então, vemos que ficou só um, sobrepôs. Então, isso aqui é uma simetria. Então, vejam aí, ó. Então, vocês podem ficar em casa praticando simetria. Aquelas bandeirinhas de quadrilha também são simétricas. Por quê? Quando eu pego e faço a bandeirinha. Tá aqui, ó. A bandeirinha da quadrilha, ó, a bandeirinha que fazemos nas quadrilhas também são simétricas, ó, porque quando eu fechar aqui, ó, vira só um. Temos aqui os tipos de simetria. Existem 3 tipos de simetria. Temos a reflexão, temos a translação e temos a rotação. Primeiro nós iremos estudar a reflexão ou axial. A reflexão, a palavra já diz, refletir, é como se fosse um espelho. Quando duas imagens são reflexo uma da outra e esse reflexo se dá em relação a uma linha, dizemos que há simetria de reflexão e a linha é o eixo da reflexão, ou ainda que as figuras são simétricas. Então, o que eu falei anteriormente, aquelas figuras são reflexão. Elas todas são reflexão. Esse lado aqui reflete esse lado reflete esse lado reflete esse e esse lado reflete esse. A linha que eu tracei, ela é como se fosse o espelho. Quando você vai se olhar no espelho, o outro lado é sua reflexão. Temos aqui um exemplo de reflexão. Ó. Esse lado aqui é o original. Supomos que essa linha aqui é o espelho e aqui é a reflexão. Então, vemos que estão à mesma distância. Ó. Aqui temos um quadradinho que separa. Aqui também. Ó. Vemos que elas são iguais, só que estão de lados diferentes. Temos aqui outra figura simétrica. Ó. Temos aqui a linha. Então, esse lado, essa figura aqui, reflete essa figura. São figuras que estão em lados opostos, separados por uma linha, que no caso aqui, podemos dizer que é o espelho. Então, vemos que estão à mesma distância aqui, ó. Essa aqui é a mesma distância. Temos aqui outro tipo de simetria, a simetria de translação, ou seja, ela foi levada de um local para outro. Temos aqui, ó, essa figura 1, ela foi transladada figura 3. Então, a relação que tem de simetria aqui é que é a mesma figura, ó, a mesma figura, só que foi transladado de um lado para outro. Simetria de rotação. O que é a simetria de rotação? É quando aquela figura é a mesma figura, só que ela foi girada para outra posição. Temos aqui, ó, como fazer uma figura em rotação. Esse é o passo a passo de como fazer a rotação. Então, ele pegou uma figura, saiu cortando, cortou, colocou aqui e depois girou para cá. Então, essa figura, ela começou assim, ela foi rotacionada. Então, aí foi feito o quê? Uma rotação. Então, obrigado e até a próxima aula.